Documentos obtidos pela Globo News e pelo G1 mostram um elo entre a produtora do filme Dark Horse, que fala sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a empresa de um integrante do PCC. Uma boa história, homem! A apuração é do Léo Arcoverde. Eu começo a falar, a partir de agora, de uma apuração minha e também do Rodrigo Rodrigues, nosso colega do G1, portal de notícias da Globo, com duas partes. Primeiro, a questão da relação contratual entre o Instituto Conhecer Brasil, da empresária Karina Gama. Karina Gama, dona da Go Up Entertainment, que é a produtora do filme Dark Horse, na tradução Azarão, que contará, que ainda não foi lançado, a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bora aqui que tem vários documentos para ir mostrando para vocês. Primeiro, da relação contratual. Karina é dona da Go Up, mas é dona também do Instituto Conhecer Brasil. Esse daqui, contratado pela Prefeitura de São Paulo, um contrato lá assinado em 2024, para instalação de redes de Wi-Fi, pontos de Wi-Fi em favelas aqui da capital paulista. E aqui, por esse documento, que é uma prestação de contas da própria Prefeitura, olha, o Instituto Conhecer Brasil tomou serviços dessa empresa. Favela Conectada, Serviços e Tecnologia. Vamos olhar para essa empresa, quando foi feito esse contrato, de quem que era essa empresa, porque é de uma pessoa muito conhecida do Ministério Público e da Polícia Civil. Primeiro, lembrar o contrato, se você está acompanhando essa história agora, prevê a instalação de 3.200 pontos de Wi-Fi aqui na cidade de São Paulo e entre julho de 2024 e dezembro, a gente tem aqui quase 4 milhões, 3 milhões e 800 mil de notas fiscais que são atribuídas a essa empresa, a Favela Conectada, que é o que conseguiu reunir de documento o nosso colega Rodrigues, como eu falei, do G1. Agora, quem é Instituto Conhecer Brasil, já expliquei o que é, de quem que é a empresa Favela Conectada. Vamos mostrar aqui. Quando ele já saiu da sociedade, mas foi durante a assinatura do contrato e até o final do ano passado, Alex Leandro Bispo dos Santos. Sobrenome aí? Exatamente. Esse aqui é um documento da Junta Comercial que comprova que ele era titular dessa sociedade aqui, da Favela Conectada Serviço e Tecnologia. Quando a Prefeitura assinou com o Instituto Conhecer Brasil, e o Instituto Conhecer Brasil, digamos, subcontratou essa empresa Favela Conectada. E ele é, segundo fontes do Ministério Público do Estado de São Paulo. Na próxima tela eu vou trazer um documento de um processo judicial. E segundo fontes da Polícia Civil, eu conversei com o Dr. Lincoln Gaquia, conversei com delegados que já trabalharam no setor de inteligência, conhecem justamente esse tipo de investigação. Hoje ele está preso. Alex Leandro Bispo dos Santos, está aqui, ó, documento do TJ. Todos os documentos que eu estou mostrando aqui são públicos. Ele responde por um feminicídio. Aqui está um homicídio simples, porque ele é acusado de jogar a namorada dele, do 10º andar de um prédio aqui na zona sul de São Paulo. Além desse processo de feminicídio que causa sua prisão atual, ele já foi condenado por roubo em alguns processos, já respondeu a acusações como extorsão mediante sequestro e outros crimes. E na sua longa e extensa ficha criminal, ele cumpriu pena em alguns presídios que, para Ministério Público e Polícia Civil, são sim evidências de que ele é um integrante do primeiro comando da capital. Cito 2 presídios, Mirandópolis e, principalmente, Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no Oeste Paulista, onde durante muito tempo, e antes de serem transferidos para o Sistema Penitenciário Federal, vários chefes do PCC, incluindo Marco Williams Herbas Camacho Marcola, cumpriram pena. Inclusive, ele, Alexandro, e Marcola no mesmo presídio, na P2 de Venceslau, durante algum tempo. Então, isso aqui que a gente está trazendo... Ele responde pela empresa, ele está na Jusesp... Saiu em dezembro. Ele saiu em dezembro, que ele foi preso, ele saiu na Jusesp. Tem uma troca ali de sócios, o que a gente também conseguiu comprovar com os documentos, que o Rodrigo também conseguiu reunir, lá do G1. Mas, quando tem a contratação do ICB para essa empresa, ele era o sócio e chama muita atenção dos investigadores e quem olha para essa história, que é o seguinte, alguém que, desde os 18 anos, ele tem 40 anos, Alex Bispo dos Santos, e desde os 18 anos foi preso várias vezes por vários crimes e depois que é solto, claro que pode ter a ressocialização, a pessoa faz o que quiser depois que cumpre suas penas, claro, mas chama atenção ele ter essa empresa e assinar contratos nesses valores com alguém que tem um contrato grande com a Prefeitura. Sim, então, prestar serviços, né? Isso. Lembrando... E não se fazer nenhuma apuração sobre com quem está sendo contratado para isso. E só para a gente fechar aqui um contexto importante. A Karina Gama, que é a dona do ICB e a dona da Go Up, há uma apuração da Polícia Civil em relação a esse contrato dessa instalação de Wi-Fi assinante. E ela até anexou a defesa dela, anexou nesse inquérito da Polícia Civil, que o filme Dark Horse, a Go Up, ela anexou isso, a defesa dela, custou 75 milhões de reais. Boa parte desse dinheiro é usado, gasto nos Estados Unidos,
e aqui no Brasil porque o filme tem essa produção em 2 países. Então, o contexto da história é esse. Então, a Carina, dona do ICB, que também é dona da GoUp, pelo ICB, nesses contratos de Wi-Fi, contratou essa empresa de um integrante do PCC. E a Polícia Civil quer saber, até hoje, até por uma representação do Ministério Público, se esse contrato é fraudulento e parte desse dinheiro foi justamente para a produção do filme. São documentos bem importantes que a gente traz aqui, trazendo toda essa história. Parte dessa história o jornal Folha de São Paulo já tinha revelado em uma reportagem. A gente traz aqui mais documentos e mais evidências de tudo isso que é objeto de apuração de vários órgãos, incluindo a Polícia Civil de São Paulo. Agora, então, só deixar claro, então o que a gente está falando aqui é sobre os contratos assinados para a oferta de Wi-Fi, não efetivamente para o filme, embora exista isso seja objeto de investigação. Mesmo instituto que esteja oferecendo os 2 serviços. Sim. Esse instituto se manifestou, Léo? Temos várias notas aqui. Em nota, o Instituto Conhecer Brasil diz que a empresa Favela Conectada foi contratada com base em critérios técnicos, operacionais e documentais, que na época do contrato não encontrou nenhum impedimento judicial e achou por bem dar oportunidade a um prestador de serviços da comunidade de Paraisópolis. Mas que o Instituto reincidiu o contrato a partir do momento em que soube de uma investigação contra o administrador da empresa pelo crime de feminicídio. A defesa de Alex Sandro Bispo nega que o cliente seja integrante da facção criminosa PCC e diz que Alex vai provar sua inocência ao longo deste processo. A Prefeitura de São Paulo afirma que a gestão nunca teve contrato direto com a empresa Favela Conectada e que a escolha dos fornecedores é de responsabilidade do Instituto Conhecer Brasil. A gestão de Ricardo Nunes diz ainda que o programa Wi-Fi Livre segue funcionando normalmente. A gente trouxe várias informações importantes. Sim, que merecem apuração, e aí merecem investigação apropriada. Todo mundo respondendo a diferentes pontos que a gente está trazendo aqui. A Polícia Federal deve abrir 3 inquéritos nos próximos dias sobre as Dark Horse, suspeitas relacionadas a dinheiro público, a financiamento dessa cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração do nosso Reinaldo Turolo Júnior está aqui no G1, vou explicar para vocês. Ele conta aqui no G1, o Turolo, o seguinte, que tem 3 frentes. A primeira, relação do suposto financiamento. O dinheiro que sobre o qual Flávio Bolsonaro conversou com Daniel Vorcaro e deu toda a repercussão, inclusive eleitoral. Essa parte ficaria com o André Mendonça, que inclusive já teve decisão do ministro Edson Fachin, que o que é caso master tem que ser avocado para ele, tem que ser encaminhado para ele. O segundo ponto é relacionado, nesse caso também, a outra frente, que é a eventual destinação desse dinheiro para o Dark Horse e também para estadia, digamos assim, para manter Eduardo Bolsonaro fora do país, custeando as despesas dele. Essa segunda frente também tem que ter um relator escolhido, a saber se fica o Alexandre de Moraes, que já está com o caso da coação, que é uma outra coisa, Eduardo Bolsonaro coagindo autoridades para que o tarifaço do ano passado pudesse valer, em troca isso seria uma ameaça para tentar interferir no processo do pai, na trama golpista, não deu certo, mas tem tudo isso em andamento. E aí tem uma outra frente também, que é a terceira, que é a indicação de emendas parlamentares para entidades que podem ter colocado esse dinheiro no filme Dark Horse. Esse terceiro caso hoje está com o ministro Flávio Dino. Mas o cenário que o Turolo nos desenha aqui é que há 3 frentes de investigação com ministros diferentes e que vão ser tocadas pelo filme Dark Horse. Traduzindo, essa questão do suspeita de financiamento, de ter chegado dinheiro de forma ilegal, fingindo que era para um objetivo, mas na verdade desviando a formalidade, a finalidade, está formalmente gerando 3 cenários que vão causar bastante repercussão e, principalmente, podem trazer muita informação criminal à tona. É isso que o Turolo está contando lá. Convido vocês todos para irem lá no G1. Tem toda a informação por lá. A gente está vendo a relação insidiosa entre Daniel Vorcaro e Ciro Nogueira. É uma relação, tá, gente? Este não é um raio em céu azul. Nós não estamos vendo a exceção, uma suruba ideológica, moral, entre um senador da República, uma autoridade pública e um rico. Essa não é exceção, gente. O azar do Ciro Nogueira é que caiu. O Vorcaro deu um passo maior que a perna. O golpe foi muito grande. Tem muito empresário, muito milionário, muito bilionário, com metade ou mais de Brasília no bolso, fazendo as mesmas coisas, Vivian. Isso. A gente não teve acesso ao celular e aos e-mails privados de outros milionários brasileiros. A gente teve desse. E nesse, a gente achou isso tudo. A relação bizarra entre o poder e o dinheiro no Brasil nos deu
frutos como Ciro Nogueira e Daniel Forcaro. Mas eles não são a exceção. Essa é a regra e a gente não tem acesso porque as fotos não estão nas redes sociais, porque a gente não teve acesso aos dados telemáticos, celular, e-mail, de outras autoridades da República, de outros senadores, de outros deputados, de outros prefeitos, de outros governadores que estão no bolso, estão viajando, estão sentados na mesa tomando café da manhã, brunch, nesse momento, lá em Courchevel, junto com empresários milionários, garantindo que não o seu interesse de quem está assistindo esse programa seja defendido em Brasília, no Congresso, nos governos do Estado, nas prefeituras, mas o interesse desses milionários.